são as principais causas que levam à insustentabilidade de todos esses problemas? Bom, você falou muito bem, né? Quer dizer, vamos pegar os três na ordem. O que é mobilidade? É o direito de ir e vir. Isso. A mobilidade é quando você não tem recurso e o transporte público é insuficiente, a pessoa acaba recorrendo a uma solução particular. A solução particular pode ser andar a pé, pode ser andar de bicicleta comum ou elétrica, andar com alguma coisa melhor que a bicicleta, um quadriciclo ou coisa que eu valha, para chegar ao automóvel. E o que está vendo? Por exemplo, em São Paulo, que é a maior cidade, nós temos mais de 7 milhões de automóveis. Então, os automóveis foram crescendo. Nós, que já temos uma idade avançada, mas estamos vivos, com boa cognição, é o dobro do que havia 40, 50 anos. Só que não há o dobro de avenidas e ruas. Então, o congestionamento é cada vez maior, o tempo de transporte é cada vez maior, e as pessoas, às vezes, que infelizmente não podem morar perto do emprego, porque o emprego não é perto de onde vivem, gastam de 2 a 3 horas para ir e voltar inutilmente, né? Inclusive apinhadas. Não é só o transporte por ônibus, poderia ter o metrô, poderia ter e hoje você trem. Hoje você tem a moto. E a moto realmente um volume enorme, e agora, pelo menos com a faixa azul, está melhorando, né, o tráfego dessas motos. Sem dúvida, a moto ela trouxe mais benefícios do que malefícios. Ela trouxe, inclusive, benefícios ao ponto que as pessoas hoje não querem nem ir num restaurante. Elas pedem a comida para ser entregue. Exato. E ela normalmente é entregue com vamos dizer, um tempo bastante preciso das pizzarias, dos restaurantes. Aliás, essas nossas grandes plataformas, como por exemplo a iFood, ela tem um relacionamento, ou simplesmente entrega de documentos ou coisas que o valha. Hoje realmente não só na moto, como também há entrega pelas plataformas que usam 99, o Uber, que são situações que a tecnologia permitiu. Quer dizer, inclusive, muitas pessoas da classe média estão deixando de usar o transporte público porque eles não têm a previsão de quando que vai chegar, enquanto que no transporte de aplicativo você tem uma ideia melhor, inclusive com quem você vai sair, hoje há uma certa segurança, quem que vai te levar, e por onde você tem uma série de opções que a tecnologia até que melhorou, só que ela não pode resolver um problema de congestionamento se há cada vez mais motos, se há cada vez mais carros, a coisa fica cada vez mais complicado. E não só em São Paulo, em Jundiaí, em Campinas, qualquer cidade hoje acima de 200 mil habitantes tem problemas de mobilidade. E aí tem um investimento na estrutura da cidade. E tem problemas também de habitabilidade. O que quer dizer habitabilidade? Habitabilidade significa, nós temos até aquela palavra chamada habites, né, que a gente pede o direito que alguém venha fiscalizar, se não tem problema de ruir, se não tem problemas de poluição, ou coisas que o valha, mas falando em residência, é uma residência digna. As pessoas que são mais pobres acabam se instalando em lugares proibidos, fazem invasões, ou então em lugares que ninguém nem quer morar, perto de riachos, regatos. E nós temos, infelizmente, apesar de que as estatísticas no Brasil são muito difíceis de dizer que elas são exatas, mas aproximadamente uma carência de 9 a 8 milhões de habitações dignas, se a gente multiplicar isso por 4, dá quase 30 milhões de pessoas, e esses 30 milhões de pessoas acabam vivendo, tanto é que quando eu dava os cursos sobre esse assunto, dos livros, vamos dizer, texto para as pessoas lerem, chamava-se Cidade de Chegada. E a Cidade de Chegada, o que significa? Significa que a pessoa vai se instalar numa favela, porque normalmente a pessoa mais pobre vem de algum lugar e vai morar, não estou nem dizendo que vai morar na rua, porque nós também temos hoje um aumento bastante muito significativo de pessoas que estão vivendo na rua, embaixo de viadutos. Então, resolver o problema da favela é muito importante. E eu acho que nesse sentido, o Minha Casa Minha Vida ajudou bastante, mas ele não resolveu plenamente o problema, mas milhões de pessoas passaram a ter um endereço de uma casa digna com financiamento. Mas como é que a gente sente, só para fechar isso, aquele que não foi no Minha Casa Minha Vida? Quando a gente tinha 20, 30, 40 anos, né, nós já tivemos isso, né, Ernesto? Sim, faz tempo. Faz tempo? Mas a gente vê hoje venda de apartamentos de 12, 15, 20 metros quadrados. Isso é um quarto, quando muito.
Por quê? Porque as pessoas não têm recursos, também mudaram os hábitos, tem muita gente solteiro, mas entre viver... Aliás, nós temos hoje gente que trabalha, nós podemos falar do trabalho, não tem nem residência. Às vezes hoje o Starbucks está fechando, ia no Starbucks, e o escritório é o Starbucks com o computador, né? Porque ele não tinha residência definida. Então, habitabilidade e mobilidade, elas são conexas, quer dizer, a pessoa então, por que ela vai morar longe? Porque lá é um pouco mais barato, na periferia, mas aí fica longe de onde ele trabalha, de onde ele estuda, de onde ele vai para o hospital, e aí congestionamento no tráfego, no trânsito, isso tudo é um problema, como eu disse, passou a cidade de 120, 150 mil habitantes, tem os 3 problemas, não há habitação, a mobilidade é ruim, né? E a trabalhabilidade e a empregabilidade é complicada, porque a trabalhabilidade e a empregabilidade têm 2 vertentes. Empregabilidade você tem quando no seu município as pessoas investem, abrem negócios, como por exemplo no estado de São Paulo. Quais são as cidades que têm maior número de CLTs do ano passado para esse? Osasco e Barueri. Porque essas cidades, inclusive apoiadas pela Câmara dos Vereadores, o prefeito conseguiu diminuir impostos de serviço e outras coisas mais, então as pessoas foram se instalar nesses lugares para fugir do imposto. Aliás, algumas até cometendo irregularidades. Abrem um escritório, mas não está lá, apenas emitem a nota por lá, não tem ninguém trabalhando. Mas essa situação é de empregabilidade, né? Trabalhabilidade é quando o prefeito consegue conciliar de alguma maneira, isso não é fácil, e oficializa, permite que o sujeito individualmente venda os seus produtos. Vamos pegar em São Paulo a Avenida Paulista. Ela está lotada de pessoas que vendem artesanato, que vendem obras de arte, mas eles receberam, claro que se você for para lá, para andar na rua 12 de outubro, eles também fazem isso na calçada e tem a loja do lado, só que a loja paga imposto e eles não pagam. Como é que fica? Então, é um dilema resolver isso. E fora que no meio de tudo isso, não exatamente, temos as nossas ruas de comércio, como a 25 de março, que aí você não sabe de onde vêm os produtos, se os produtos são legais ou se são ilegais, mas enfim. Mas aí já cabe a fiscalização também. Aí a fiscalização muito fraca, muitas vezes, né? E aí vem aquelas notícias, o quanto que o Brasil perde com a corrupção, que não pagam, etc. Então, trabalhabilidade. Eu quando escrevi esse livro, Cidades Paulistas Inspiradoras, esses 2 livros, a pessoa me perguntou... Esse aqui é o Cidades Paulistas. As pessoas me perguntavam, desenvolvimento estimulado pela economia criativa. As pessoas me perguntam, como é que você define a cidade inspiradora? Eu falei, pode definir de um monte de gente, mas ela é inspiradora quando a pessoa quer morar lá. E por que ela quer morar lá? Porque tem segurança, benefícios, porque tem trabalho, porque é fácil de abrir um negócio, assim. Vamos pegar 3 exemplos diferentes. Por que Santos é inspiradora? Porque ela é plana, porque ela é boa para quem tem uma certa idade, não tem subida e descida como tem na Casa Verde para chegar até o seu escritório, coisas desse tipo. Tem a praia. Tem a praia, tem o sol, que aliás uma maior atração da visitabilidade é o sol e a praia. O Brasil também explora não muito bem isso. Você diz, bom, mas e por que você quer morar, digamos, em Indaiatuba? Porque o prefeito fez um parque linear, tem onde passear, é tranquilo, não sei o quê. E por que você quer, digamos, morar em Brotas? Eu não quero morar, mas eu quero passear lá, porque lá tem o esporte de aventura, tem as trilhas nos rios, tem as cachoeiras. Você veja, Brotas, que é uma cidade que não tem 20 mil habitantes, tem 62 hotéis. Mas é longe. Com mais de 3 mil... nós temos cidades hoje como Olímpia, que é mais longe ainda, que até a maior quantidade de parques aquáticos do Brasil, num lugar só. E a pessoa não é exatamente Orlando ou outro lugar qualquer, mas quem for lá usa a água do aquífero Guarani, se diverte, se distrai. Então, e o que gera isso? Se você tem sempre turistas, você tem sempre trabalho para essas pessoas. Então, certos trabalhos, vamos dizer, digamos, de gastronomia, de arrumação, de hospedagem, coisa que eu valha, mesmo venda de produtos de vestuário, tudo isso, no fim, acaba valendo. Basta dizer que alguns dizem, não, mas o Olímpia se desenvolveu, que
e perto tem Barretos, e em Barretos tem um hospital famoso chamado Hospital do Amor, que todo mundo vai do Brasil inteiro, tem uma visibilidade, nem conseguiam se hospedar em Barretos. Não, mas quem vai no Hospital do Amor não tem nem dinheiro para se hospedar naqueles lugares. Aí fala, não, mas é porque tem também o rodeio, e quando tem o rodeio, vem as pessoas, mas são 2 semanas. Na realidade, é o entretenimento, é passar as férias, é se divertir, mas lá, no caso de Brotas, que você falou, nós temos nosso inverno, não é o inverno do Canadá, mas o inverno nosso não dá vontade de entrar na água. Hoje tem muitos hotéis lá com piscina aquecida, você imagina. Então, e quem que incentivou, incutiu? Então, é a mesma coisa, como é que você atrai uma empresa para uma cidade para aumentar a empregabilidade? Muitas vezes abre mão de imposto, cede um terreno, tudo isso. Às vezes o prefeito só consegue com a ajuda da Câmara dos Vereadores, mas isso depende da sua administrabilidade. Então, tem que ser legal, tem que saber administrar, quer dizer, dirigir, guiar, tem que arrumar trabalho, emprego, facilitar para os munícipes e facilitar a vida em habitação e em deslocamento. Já temos 7 pilares. Tudo isso podia ser cada um desses itens, por exemplo, legalidade. Você devia fazer faculdade de Direito para poder entender todos os problemas das regras do Brasil. Mas eu acho que num compacto, como eu fiz o curso Gerente de Cidade, aqui você tem umas revistas que eu publicava na época sobre isso, que era um curso de MBA, né, de Master of Business Administration, só que em administração. A área de administrar uma cidade. Olha que nós fizemos 470 anos, essa revista já é de 19 anos atrás, está vendo? Mas, na realidade, essa revista, por exemplo... Agronegócio. Não, era como as cidades atraíam, porque elas eram pujantes de agronegócio. Nós temos hoje, se a gente pegar Mato Grosso do Sul, Goiás, tem cidades pujantes. E, aliás, o Brasil vive e sobrevive e vai evoluir cada vez mais por uma coisa que ninguém tem como competir com o Brasil. De um lado, a Embrapa colaborou com a tecnologia, mas, em segundo lugar, o Brasil é o único lugar que dá para fazer 3 safras, principalmente se elas forem irrigadas. Qual é o lugar do mundo? Vê se no Canadá, que faz menos 30, menos 40 durante 4, 5 meses, dá para ter. Então, ninguém tem condição de competir com o Brasil. E alimentos, pode surgir a tecnologia que for, mas os seres humanos vão ter que continuar. Mas só que aí não pode deixar também tudo na mão dos chineses. Porque eu dizer que em Mato Grosso hoje... Realmente você tem razão. Chineses... E a China não está invadindo só o Brasil. A China invadiu todos os países do mundo onde ela pudesse ter vantagem. É claro que o Brasil é um dos mais vantajosos para ela, porque ela compra de nós alguns produtos que são a maior compradora do mundo, da soja, do frango, do minério, que não é exatamente agronegócio, mas vem da natureza. Então, mas a China é um país que a gente até devia se inspirar. No jornal de hoje, por exemplo, nós estávamos falando de mobilidade, nós não conseguimos se inspirar na China. Enquanto a China tem um monte de dificuldade com água, com poluição, ela tem vantagens que ela tem demonstrado nesses 40, 50 anos na mobilidade. O trem de alta velocidade dela, que faz 300, 400 km por hora, que é melhor do que ir de avião, tem quase 11 mil quilômetros de linhas. É mais linha que o mundo inteiro. E eu vi no jornal hoje que ela já está desenvolvendo um trem para andar a 1000 quilômetros, mais do que os aviões normais. Você não vai estar pressurizado nem coisa. Agora, você também concorda com isso, e a gente sempre recomenda quem está nos vendo, você quer se evoluir, tem alguém que te ajude como curador e entre no YouTube, que você vai encontrar coisas que você não imaginava. Fantástico. Se você olhar os megaprojetos que a China fez com pontes, com edifícios, são coisas espetaculares. E é claro que ela tem 1,4 bilhão, ou um pouquinho mais de gente, mas ela foi o país que mais tirou gente da pobreza. Ela continua tendo gente muito pobre. Isso independente do regime que eles adotam lá, né? Não, o regime deles é um regime também renovável, quer dizer, é um comunismo capitalista, coisa que os outros comunistas não conseguiram fazer. Basta dizer que quando a gente vê a Forbes, sempre tem lá uns 100, 200 bilionários chineses. E bem bilionários, não é só o Alibaba, está cheio, se bem que eles também têm os seus problemas. Basta dizer que a maior empresa de construção civil deles, a Evergrande, faliu devendo mais de 400 bilhões de dólares. Isso é uma coisa, é coisa de trilhão. Coisa de trilhão dá para assustar até as americanas.